Os Montes Apalaches são uma cordilheira da América do Norte, contraparte oriental das Montanhas Rochosas, e se estende por quase 3.200 km da Terra Nova e Labrador, no Canadá, no estado de Alabama, ao sudeste dos Estados Unidos. Mas por que existem tantos rumores sobrenaturais nessa área? Nesse vídeo, vamos te contar a história verdadeira dos Montes Apalaches e algumas histórias do Reddit, que podem não ou ser reais. A região dos Montes Apalaches é conhecida por terem vários desaparecimentos. Isso não necessariamente pode ser algo sobrenatural, já que lá é literalmente uma floresta cheia de animais selvagens. Mas falando das lendas em si, os Montes Apalaches são conhecidos por terem várias criaturas ou cripídeos, como você quiser chamar, mas eu vou falar do que mais chamar a minha atenção. Caso você não saiba o que é um cripídeo, essa palavra vem basicamente da criptologia, uma palavra da ciência ou biologia que estuda criaturas mitológicas que podem ou não existir. O exemplo dessas criaturas é o ornitorrinco e a lula gigante, que você acreditando ou não, eram considerados criaturas de lenda, e hoje em dia são apenas bichinhos normais. Não tornando mais assim, né? O ornitorrinco é um mamífero que põe ovo, mas vamos ao que interessa. Os Wendigos, uma vez já foram humanos que cometeram canibalismo e se transformaram nessa coisa aí. Essa lenda veio de algumas tribos como Chippewa, Cree e Mi'kmaq, dos povos do norte dos Estados Unidos e Canadá. Essas tribos viviam em um frio extremo e passavam fome. E daí que surgiu a lenda dos Wendigos. Na minha opinião, os Wendigos foram criados por essa tribo para evitar o canibalismo, deixando claro que se eles comessem seus companheiros, se transformariam em uma criatura pálida sem características humanas. Eles não são necessariamente dos Montes Apalaches, mas a lenda ganhou bastante fama por lá. Essa é a lenda que dá mais medo na Júlia, porque ela assistia muito vídeo sobre isso, principalmente da Yasmin Bacon. Eu recomendo você assistir os vídeos dela, dão bastante medo. Acho que todo mundo já deve saber o que eles são, né? Mas de qualquer forma, vou falar brevemente sobre a origem deles. As lendas dos Skinwalkers veio do sudeste dos Estados Unidos, da cultura Navajo. Os Navajos diziam que os Skinwalkers eram feiticeiros malignos ou bruxas que são capazes de assumir as formas de animais. Para se tornar um Skinwalker, você deve cometer atos malignos, como matar um parente próximo, assim obtendo poderes sobrenaturais. Por favor, tá? Não façam isso. Assim como os Wendigos, eles não são originados dos Montes Apalaches, mas ficaram bastante famosos por lá, graças aos relatos do TikTok e do Reddit. Agora eu vou falar de um real cripídeo, o Mothman, ou em português, o Homem-Mariposa. Esse realmente foi avistado na área dos Montes Apalaches. As pessoas que o viram disseram que ele tem o poder de prever desastre, como o desalamento da Silver Bridge, que acabou levando à morte de 46 pessoas. Isso foi associado ao Mothman. Muitos acreditam que ele seja uma pressagia, que indica uma tragédia que esteja para acontecer. A história se popularizou e foi daí que surgiu a lenda dele, já que em suas aparições uma tragédia vem logo em seguida. Ele lembra muito o Absol de Pokémon. Quem viu sabe. Depois de conhecer alguma das criaturas mais famosas, agora a gente vai falar da região em si. Porque entender os Montes Apalaches é entender por que esse lugar virou praticamente o berço das histórias assustadoras dos Estados Unidos. Os Montes Apalaches têm uma coisa que pouquíssimos lugares do mundo têm. Uma civilização antiga, mas isolamento extremo e uma natureza tensa. A mistura é perfeita para nascer uma lenda. Essa região foi habitada por vários povos nativos por milhares de anos. Os Cherokee, os Shawnee, os Creeks e dentre outros. E esses povos tinham histórias espirituais muito fortes, geralmente ligadas a cavernas, florestas e espíritos da montanha. Quando os colonizadores europeus chegaram ali, eles também trouxeram seus próprios mitos e superstições, que começaram a se misturar com as da tribo. Então imagina, você junta os mitos dos nativos com as assombrações europeias e mais comunidades isoladas da montanha, que é gigantesca. E pronto, nasce o tipo de folclore que você conhece hoje em dia. E também não é só isso, os Montes Apalaches são famosos por terem cidades pequenas e extremamente isoladas. E é por esse isolamento que surgiram tantos relatos de criaturas observando janelas, assobios na floresta, pegadas gigantes perto de casas, luzes estranhas no céu e pessoas que ouviram alguém chamando o nome delas no meio da noite. E daí surgiu nas redes sociais umas tais, entre aspas, regras dos Montes Apalaches, que você deve seguir para poder sobreviver lá. Essa sendo, regra número 1, nunca saia da trilha. Permaneça nas trilhas marcadas para evitar se perder. Regra número 2, evite a floresta à noite. A falta de visibilidade e a presença de animais selvagens tornam a caminhada noturna perigosa. Regra número 3, nunca atenda às vozes desconhecidas. Não responda a chamadas que você não conheça para evitar atrair atenção indesejada. Regra número 4, não assobie ou cante. O som alto pode atrair criaturas estranhas ou ser considerado perturbação para a floresta. Regra número 6, não fale sobre o que você viu. Lendas dizem que nomear ou dar atenção a coisas que você não vê na floresta podem torná-las reais e permitir que seja lá o que for te encontrar. Regra número 7. Cuidado com o silêncio repentino.
O silêncio súbito na floresta é um sinal de perigo iminente. Regra número 8. Não corte árvores com o rosto na casca. Pode atrair ira de espíritos que vivem na mata. A maioria dessas regras fazem sentido, como a de não sair da trilha ou evitar a floresta à noite, etc. Já que isso é o senso comum básico, não? Mas algumas outras, nem tanto. Vai de você acreditar ou não. E é claro, tem os desaparecimentos, porque, bom, é uma floresta. Tem urso, puma, lobo, um terreno difícil, e muita gente se perde por lá até hoje. Quando algo der errado é fácil culpar o sobrenatural, não é? Principalmente pela reputação que o lugar tem. Mas um caso real que aconteceu lá é chamado de As Luzes de Brown Mountain. Basicamente, em 1912, os moradores do local estavam relatando alguns, entre aspas, orbes de luz que estavam flutuando nas montanhas de Brown Mountain. E um dos primeiros relatos sobre as luzes vem de 24 de setembro de 1913. O jornal Charlotte Daily Observer descrevia: luzes misteriosas vindo logo de cima do horizonte, todas as noites, de cor vermelha aparecendo pontualmente entre as 19h30 e novamente às 22 horas. Essa informação veio de Anderson Loving, um morador antigo e confiável da região. Com o tempo, cidadãos pediram aos congressantes da região para fazer uma investigação governamental. E em 1913, DeBay Sterrett foi o funcionário escolhido para fazer esta tarefa, e após terminar sua pesquisa, ele afirmou que as luzes vinham de locomotivas da Southern Railway, uma estação de trem. Isso sanou a dúvida dos moradores por um tempo. Até julho de 1916, quando as atividades da ferrovia foram pausadas por um período de tempo, e mesmo assim os tais orbes ainda não podiam ser avistados, fazendo com que os moradores duvidassem da investigação de DeBay Sterrett. Concluíram que a investigação do Sterrett estava errada, e em 1922, a USGS enviou Mansfield para investigar melhor, e ele acabou concluindo que as luzes vinham de faróis de carros, trens e queimadas na floresta. Depois disso, Joseph Loving, um morador que herdou o hotel de seu pai, que os visitantes iam para ver as luzes, nunca mais comentou sobre o assunto. E até hoje interpretam isso como se ele tivesse sanado a sua dúvida ou que não tinha mais motivo de falar sobre as luzes. Mas e aí? O que você acha sobre esse fenômeno das luzes? Você acha que Mansfield estava certo sobre os faróis ou é um fenômeno sobrenatural dos Montes Apalache? Comenta aí sua teoria. Agora vamos para os relatos do Reddit. A primeira história é do Dup Dup. Eu moro no coração dos Apalaches e é facilmente a história mais aterrorizante de uma de minhas experiências. Essa história pode ser curta, ou pode acabar ficando um pouco longa. Estou relembrando esse evento enquanto escrevo, porque foi honestamente uma das coisas mais horríveis que já vivi, e pensando nisso ainda me causa um estresse real. Isso aconteceu talvez há 2, 3 anos. Eu moro no sul da Virgínia Ocidental e morei aqui a vida inteira. As florestas e montanhas cercam qualquer direção que você olhe. À noite aqui é uma escuridão, você nunca imaginaria, a menos que tenha vivido. Eu estava com um amigo, vou chamá-lo de Mark. Mark estava na minha casa uma noite, fazendo as coisas de sempre, assistindo UFC, jogando Roblox, etc. Já era extremamente tarde quando finalmente ficamos entediados e decidimos caminhar por uma trilha próxima, para fumar um baseado. Não é uma trilha particularmente longa, mas é muito densa, cercada por flores ao redor. E é fácil se assustar quando você pensa muito no ambiente. Finalmente chegamos mais ou menos na metade da trilha, que dá uns 30 minutos a pé, onde paramos, preparamos o baseado e ficamos ali, no meio do caminho, conversando. A floresta estava muito viva naquela noite. Sempre tem barulhos na mata, mas a quantidade de atividade animal naquele horário era perturbadora. Nesse ponto já devia passar de 1 da manhã. Isso era estranho e meio sinistro, mas não exatamente alarmante. Qualquer animal predador da região pode causar esse tipo de agitação. Terminamos de fumar e continuamos a caminhada, quando, quase imediatamente, a floresta fica completamente silenciosa. E assim que ela fica em silêncio, ouvimos uma voz. Parecia quase uma voz humana, imitando, trêmula e incerta, tipo um brinquedo velho de criança, sabe? Daqueles com alto-falante instalado e voz robótica. Isso nos deixou em alerta na hora. Saímos correndo imediatamente em direção ao final da trilha, mas o som não afastava, não chegava mais perto, por assim dizer. Mas não importava o quanto corrêssemos, a voz continuava na mesma altura, repetindo sem parar, sem diminuir ou sumir. Nesse momento, eu tinha certeza de que estávamos em perigo real, algo que eu senti pouquíssimas vezes na vida. Finalmente, depois de correr sei lá quanto tempo, saímos da trilha ofegante e quase chorando de tão assustador que foi a situação. Começamos a sair do bosque e, a uns 5 minutos da saída, ouvimos um grito assassino, de tremer os ossos e parar o coração, vindo diretamente de trás de nós.
Eu sei como é o som de um puma. Isso não era um animal. Não era alguém brincando. Nem alguém assistindo o filme. Esse grito fez pássaros levantarem voos do ninho e fez meu coração despencar no estômago. Foi o som mais verdadeiramente depravador e violento que eu já ouvi na minha vida. Essa é uma história real, que só contei para talvez 3 pessoas, e todas elas meio que ignoraram e acharam que era uma mentira. Eu nunca fui alguém que acredita muito em paranormal ou espiritualidade, mas eu genuinamente acredito que encontrei algo, não humano, naquela floresta. Edith. Sei que vão me perguntar o que a voz estava dizendo, ou pedindo para descrever a área e o que aconteceu depois. Eu realmente não consigo me lembrar o que a voz dizia, se é que ela dizia algo compreensível. Não era algo que consegui entender na hora, e certamente não me lembro, depois de anos tentando bloquear isso da minha mente. Só lembro que era uma voz com um tom oscilando, trêmula, quase se juntasse com sons aleatórios. Depois de correr do grito no final da trilha, corremos para o carro, que ficava a uns 5 minutos da saída, então chegamos relativamente rápido, correndo daquele jeito. Nossa, meio bizarro, não? Agora vamos para o segundo relato, o horror dos Appalaches. Cresci no sul das montanhas Appalaches, no oeste da Carolina do Norte, a 30 minutos da cidade de Asheville. As colinas e vales das montanhas Appalaches são uma das montanhas mais antigas do mundo, com formações rochosas que datam de mais de 1 bilhão de anos. Isso significa que, literalmente, elas existiam antes mesmo de haver animais terrestres. Com tudo que permanece na Terra por muito tempo, existem anomalias inexplicáveis, tanto benevolentes quanto malévolas. Por exemplo, as luzes da montanha Brown. Nunca na minha vida me senti ameaçado ou desconfortável ao vê-las, de Wishmansville. Elas não são boas nem ruins, elas simplesmente existem. Do lado bom, às vezes você anda por uma antiga igreja abandonada perto de propriedade dos meus pais, dá pra sentir uma energia boa, quente e feliz. É como aquele primeiro dia quente de verão, quando o sol não está tão quente, mas também não está tão frio. Bem, essa história não é sobre nenhuma dessas anomalias, é algo definitivamente malévolo. Há cerca de 10 anos, eu fazia um curso noturno no ABTEC, estudando mecânica automotiva. Eu entrava às 14 horas depois do meu emprego e chegava em casa por volta das 22h30, dependendo do trânsito, claro. Toda noite eu dirigia pela mesma estrada, com a minha velha caminhonete. Algumas noites ficavam entediantes e eu pegava outro caminho, saindo da E40 para estradas secundárias. Mas nessa noite em específico eu decidi que ia ficar na rua tradicional, porque eu só queria ir para casa e dormir. Era quinta-feira, não teria aula na sexta e eu queria ir para a cama cedo para poder caminhar na floresta no dia seguinte. Quando saí da estrada, perto da minha casa, a noite pareceu ficar mais escura, e todos os animais que eu ouvi pela janela abaixada pararam de fazer barulho. A cabine da caminhonete parecia ficar cada vez menor, e minha respiração acelerou. Eu nunca tive ansiedade na minha vida, mas naquele momento algo estava errado. Eu não conseguia identificar o que era. Parei na rampa da saída, virei para pegar a estrada e percebi que o posto de gasolina ali, que era 24 horas, estava totalmente apagado. E eu achei estranho por um segundo, mas pensei que só fosse falta de energia. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado não ia embora. Engatei as marchas devagar, sem querer fazer mais barulho do que a caminhonete velha já fazia, olhei para o céu pelo para-brisa, quase não haviam estrelas, era completamente fora do normal. Se você já foi aos Appalaches, especialmente nas áreas pouco povoadas de onde venho, dá pra ver a Via Láctea em noites claras. A ausência de estrelas só acontece com nuvens, ou com o que qualquer estivesse acontecendo naquela noite. Ao fazer uma curva acentuada à esquerda e um trecho reto, olhei para um celeiro antigo e decadente, que sempre observava ao passar por ali, e pensei em quantas eras ele já tinha testemunhado. No segundo em que olhei para o celeiro, um cachorro enorme, magro e doente correu para frente da caminhonete, a menos de 3 metros de distância. Betsy era uma boa caminhonete, mas não freava bem. Tum! Ouvi os postes de cerca que estavam na caçamba pulando com o impacto. Parei derrapando. Meu primeiro pensamento foi, droga, agora vou ter que avisar os vizinhos que atropelei o cachorro deles. Isso não pega bem por lá. Pode deixar as pessoas bem irritadas dependendo do cachorro. Enquanto eu respirava o cheiro de borracha queimada, outro cheiro invadiu meu nariz. Um cheiro de carne podre. Um cheiro que você nunca esquece depois de sentir uma vez. Achei que fosse algum animal morto na estrada. Finalmente pensei, vou ver de quem era esse cachorro. Engatei a ré e quando eu olhei no retrovisor iluminado pela luz branca da ré, estava o mesmo cachorro. Mas agora ele não estava mais em 4 patas. Ele estava em pé, como um homem. Um homem com mais de 3 metros de altura. Foi quando eu percebi. A frente da minha caminhonete tem quase 1,5 metro de altura. E o cachorro, de 4, tinha quase isso de altura nos ombros. Quando ele virou a cabeça na direção da minha caminhonete, tive apenas um vislumbre da criatura. Não era um cachorro, não era um homem. Era algo entre os dois.
e ao mesmo tempo totalmente diferente. Sua pele prendia solta no seu corpo magro, como a de um guaxinim doente, com pedaços de pelo, lama e sujeira grudado. O braço direito parecia um pouco mais longo que o esquerdo, ambos perdendo de forma normal. A criatura pareceu recuperar os sentidos e virou a cabeça como se soubesse exatamente onde eu estava sentado. O rosto parecia humano, mas suas bordas não eram definidas. Elas se mexiam e mudavam, como células vistas em um documentário científico. Não havia olhos, apenas órbitas vazias, sem cabelo, pele cinza, morta escorrendo pelo seu rosto. O nariz era curto e amassado, como de um bulldog, mas os dentes até hoje me assombram. Não estavam dispostos de forma natural. Eles pareciam encher e transbordar de carne do rosto, como se tentassem escapar do horror qual faziam parte. Ele olhou direto através de mim. A alma congelou. Então uma luz se acendeu na casa próxima à estrada. A criatura virou bruscamente a cabeça e correu para a floresta sobre duas pernas, como um homem. Engatei a primeira e acelerei até a casa. Meus pais estavam dormindo. Desci para o meu quarto no porão, carreguei todas as armas que eu tinha e tranquei tudo. Eu não podia acordá-los. Quem acreditaria em algo assim às 22h30 de uma quinta-feira? O porão estava estranhamente silencioso, nem os cães que sempre latiam para tudo faziam barulho. Por volta das 3 da manhã comecei a ficar sonolento. Quando deitei para dormir, o cheiro de morte voltou. Fino no começo, depois forte demais. Meu pai tinha um escritório no porão, com portas de vidro que davam para a Floresta Nacional de Pisag. 200 mil hectares de mata fechada. Com minha espingarda tática na mão, fui até lá. Quando apontei a lanterna pelas portas de vidro, a criatura estava lá, parada, na beira da floresta, olhando diretamente para mim, sem piscar, sem medo. Corri, acendi as luzes externas e ela não estava mais lá. Abri a porta e disparei todas as munições que tinha. Acertei. Ela soltou um grito não humano, como o de uma mulher dilacerada, e correu para a mata. Os cães enlouqueceram. Meus pais acordaram, perguntaram o que era aquilo, e eu disse que era um urso no lixo. Não dormi aquela noite, nem nas próximas. 6 anos depois, quando conheci minha esposa, a história voltou. A mãe dela morava a poucos quilômetros de onde aconteceu o primeiro encontro. Uma noite, voltando do cinema, fomos buscar o cão dela, que estava de quarentena em um antigo canil. Enquanto caminhávamos, a mesma sensação voltou, e logo depois o mesmo cheiro. No canil, ouvimos latidos idênticos ao do cachorro, embora ele estivesse na coleira ao nosso lado. Ele imediatamente percebeu a ameaça e começou a rosnar e encarar a escuridão. Arrastar um cachorro de 70 quilos morro abaixo não é fácil, mas consegui. Enquanto corríamos, os latidos falsos vinham cada vez mais perto, até parecerem vinham de dentro da minha própria cabeça. Quando chegamos perto da casa, a mãe dela acendeu as luzes externas e eu vi algo parar na borda da luz e fugir de volta para a escuridão. Contei a história para minha esposa, a irmã mais velha dela, descendente de Granny Witches, curandeira tradicionais dos Alpalaches, veio no dia seguinte para fazer uma benção na propriedade. Quando fomos ao canil, ele estava destruído, concreto quebrado, cercas rasgadas, casinha destroçada e o cheiro. A irmã dela nos advertiu severamente: nunca entrem na floresta à noite. Não até essa coisa parar de seguir vocês. Nós mudamos para Delaware, anos depois. Florestas menores, menos vida, achei que estava livre, até ontem à noite. Fui brincar com os cães no quintal perto da mata, quando o fogo estava apagando. Meu bulldog correu para o bosque, fui atrás dele e o alcancei, mas enquanto o carregava no ombro, ele começou a rosnar de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes, e então o cheiro de morte voltou. Corri para dentro de casa, travei tudo e carreguei minhas armas. Quando acendi as luzes externas, as árvores ainda balançavam, algo tinha acabado de passar por ali. Os cães ficaram enlouquecidos a noite inteira, e eu não dormi. Nem vou dormir tão cedo. E eu nunca mais vou entrar nos bosques depois de escurecer. Não até essa coisa desaparecer. Então, esse é o final do vídeo, pessoal. Eu queria agradecer se você chegou até aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre os Montes Apalache. Eu não tenho muito o que falar, só agradecer vocês mesmo, porque o canal tá indo do jeito que a gente queria. A gente vai trazer mais conteúdo de terror, talvez de desenho, tipo do BoJack, e muito menos gameplay. Aquele vídeo de Minecraft foi só um teste, porque eu achei engraçado e queria trazer, então é isso aí. Se vocês quiserem continuar assistindo, vai estar passando os erros de gravação. Então, que sinceramente eu amo colocar nos vídeos. Então, é isso aí. Obrigado, pessoal. Mothman. Skinwalkers. Wendigo. Uma dúvida, é um Wendigos ou Mendigos? Eu vou falar Wendigos. Quando os colonizadores europeus chegaram...
Quando os colonizadores europeus chegaram ali, eles também trouxeram seus próprios mitos e superstições. Quando os colonizadores europeus chegaram ali, eles também trouxeram seus próprios mitos, Vou quebrar uma coisa. O Carlinhos bebe porra de cavalo. O Carlinhos bebe muita porra de cavalo. O Carlinhos bebe porra de cavalo. Baby Girls. Agora a Papaiara vai contar a última história pra vocês do dia. Na noite eu dirigia pela mesma estrada, na minha velha caminhonete, blá 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 blá. Pra que você precisa descrever caminhonete? A história é do... Tomara que cortem eu rindo do nome do cara. Meu Deus. Vamos ter que pôr corte nesse vídeo. Não, vou deixar isso. Duvido. Ui, me perdoa. Calma. Tá, cala a boca. 43 segundos sino. Que os deuses do Dupi-Dupi me perdoem. Oi. A primeira história é do Dupi-Dupi. A primeira história é do... Pelo amor de Deus. A primeira história é do Dupi-Dupi. Que nome engraçado. Diabólico. Eu moro no coração dos Alpalaches. O Dupi-Dupi.